Boa noite para todo mundo. Sou Daniela Mendes, terapeuta ocupacional. Nasci, cresci, formei em Uberaba e estou atuando em Uberaba ainda também. Formei em 2013 na UFTM e na terapia ocupacional estou aprendendo muita coisa e pensando em falar um pouco sobre profissões, eu criei a série Profissões. Hoje, e hoje a gente vai conversar com a Marina. Ela trabalha com orientação profissional e eu acho isso muito bacana. Oi, Marina, Oi, Dani. tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Gente, a Marina é uma pessoa muito querida, pelo que vocês veem, assim, ela é extremamente elegante e discreta e uma pessoa incrível que eu conheci na equipe NEPS. E foi muito legal isso, já há mais de um ano, né, Marina? Mais de um ano? Um ano. E eu tenho aprendido muito. Minha irmã é psicóloga, mas, assim, é, a área de atuação ramifica muito, né, Marina? Hoje você vai Muito. indo pra gente dessa área que eu mesma não conhecia, fui conhecer com você. E é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, seja bem-vinda. Pode, Obrigada, Dani. pode ficar super à vontade, é uma conversa mesmo. É o que eu falo, Uhum. a gente faz aqui. É um vídeo que vai ficar gravado, vai ficar disponível depois para quem tiver interesse de assistir, saber um pouquinho mais sobre a profissão. E é para longa vida que vai ficar aqui. Conta Que pra gente um bom. pouco sobre você, sua formação. Bom, então eu sou a Marina. Eu sou a quinta e última filha dos meus pais. Venho de uma família muito numerosa. Eu acho que isso faz muita diferença na nossa formação. Eu sou de Sacramento. Morei em Sacramento a vida toda, até eu precisar começar a faculdade. E lá não tem universidade. E aí eu fui para Franca. Eu sou casada com o Carlos, sou mãe da Olivia, que acabou de entrar aí. Oi, Olivia. Mãe da Valentina, meus dois tesourinhos. E é isso. E sou psicóloga e orientadora profissional. Uhum. Achei muito bonita a forma que você se apresentou, porque é o que eu tenho falado esses dias. A gente sempre se apresenta falando a profissão, né? E a profissão, claro que é muito importante, mas quem é a pessoa que está atrás desse profissional, né? E você falou de Uhum. uma forma bem bacana. Sou a quinta filha, tenho meus filhos, saí de Sacramento, fui para Franca, vim para Uberaba. E você conheceu bastante um pouquinho dessa região interior aqui de Minas e São Paulo, ali em Franca, então, né? Bastante. Embora sejam estados diferentes, assim, a cultura é bem parecida, assim, como é interior e é muito próximo, né? A cultura de Franca e Uberaba é bem parecida, assim, não modifica muito, não. Uhum. E conta pra gente como que a Marina chegou na psicologia. Teve alguma influência? Muita, Teve? Conta pra gente. muita. Eu tenho um tio que é psicólogo e esse tio morava em São Paulo e quando eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos, ele veio de São Paulo para morar em Sacramento. E assim, era o tio que estava vindo da cidade grande, ele era sensação pra gente, né? E ele era muito atencioso. Então ele sentava e batia altos papos, sabe? E ele trabalhava na FEBEM em São Paulo. A FEBEM hoje acho que chama Casa Lar, né? Que é a de menores infratores. E ele fazia um trabalho muito bonito lá. E ele contava muitas histórias, tudo. Eles tinham um coral dos meninos e ele colocava, eu me lembro assim, como se fosse hoje de ouvir o LP dos meninos da FEBEM cantando Como é Grande Meu Amor por Você, do Roberto Carlos. Eu acho que nesse dia ali, sentado na sala, ele contando as histórias, com essa música, esse coral, foi assim onde surgiu o meu primeiro encantamento pela profissão de psicologia. Ali, assim, meu mundo realmente se abriu, que assim, existia um outro mundo além dali, né? E acho que veio isso a vida toda. Quando eu cheguei na adolescência, eu me perdi um pouco, eu reprovei no colégio, né? Aquelas coisas de adolescente mesmo, que não está se encontrando. E a minha mãe sempre, minha mãe acabou de entrar. Oi, mãe.
Família unida. E a minha mãe sempre muito atenta, muito sensível a tudo e a todos, ela me colocou para fazer o processo de orientação profissional. Ah, E foi a minha primeira experiência com o processo de orientação profissional, foi justamente como orientanda. E esse processo foi muito transformador para mim. Embora isso foi não... colegial. eu tinha terminado o ensino médio. Aham. Estava terminando o ensino médio. E aí eu falava que eu não ia prestar vestibular, que eu não ia fazer faculdade. E aí ela resolveu me colocar nesse processo e foi transformador. Assim, eu saí de lá, prestei psicologia e fui fazer psicologia na Unifran, em Franca. Que Aí me bacana. formei lá, fiz estágio em orientação profissional também, que foi uma experiência muito bacana. E formei, e daí eu acabei indo para a área de avaliação psicológica no trânsito, que eu trabalho até hoje também, né? Eu fiquei em Franca trabalhando só com trânsito até 2009. E eu comecei em 2003 e fiquei até 2009 só com trânsito. E me mudei para Uberaba para trabalhar também em trânsito, com a psicologia do trânsito. E aí, depois de ter tido as minhas filhas, de estar num momento um pouco mais tranquilo da vida, eu resolvi voltar a estudar, porque eu tinha parado mesmo, assim, eu fiquei na área de trânsito e parei um pouco os estudos. E aí, no meio desses estudos aí, eu encontrei o INEPS, encontrei a Lili, né? Fui fazendo alguns cursos com ela, e aí ela me convidou para fazer parte do corpo clínico do INEPS, que foi outro divisor de águas incrível na minha vida, assim. Tenho aprendido muito com todos vocês, com você também muito. Lili, Manu, Matheus, Alê, todo mundo. A Carol, que está aí também, a Fono, me ajudou bastante. E está sendo incrível trabalhar assim com essa área. Eu tenho me descoberto muito, está sendo muito bacana. Que incrível. E eu lembro também na. Gente, eu imagino que tá todo mundo falando assim, como que a Daniela não falou ainda da Valentina? A Marina tem duas filhas lindas. A menorzinha, que é a paixão de todo mundo no INEPS, quando ela chega, é a alegria de todo mundo. É muito fofinha. E todo mundo, a hora que você falou das filhas, todo mundo falou, ah! E as filhas. Voltando um pouco aqui, para mim também, a primeira vez que eu ouvi falar sobre que tinha um profissional que poderia orientar as pessoas foi no colegial. Mas depois eu não escutei mais nada. Uhum, E como que tem sido isso? Geralmente é a escola que convida, não é? Porque então acho interessante, você pode mostrar aqui pra gente em relação uhum, ao trânsito e em relação à orientação profissional também, né? uhum. Fala um pouquinho Então, pra gente como que surge essa demanda. a gente aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma cultura muito formada de orientação profissional. O ideal é que se começasse a ter estímulo para isso desde fundamental, né? Na escola, nem que não precisa ser um processo de orientação, mas talvez palestras, atividades, coisa que voltassem o pensamento das crianças para esse sentido, né? Para já ir trabalhando aos poucos e amadurecendo essa questão. Mas a gente, infelizmente, ainda não tem essa cultura aqui no Brasil. São poucas as escolas que têm essa visão e essa abertura para essa questão. Na Uhum. verdade, a maioria das vezes são os próprios adolescentes que procuram a gente na clínica mesmo. Então, eles, né, em virtude da indecisão, da dificuldade da escolha, que é realmente um momento muito difícil, né? A escolha da profissão é talvez a primeira grande escolha que a gente tem que fazer na vida, é um peso muito grande. A gente ainda acha que tem que ser uma escolha para a vida inteira, né, Dani? Embora eu tenha visto, assim, principalmente né, percebi aqui nas suas lives com os profissionais que você tem feito as lives, muitos, a profissão que eles ocupam hoje não foi a primeira escolha, inclusive a sua, né?
E é muito legal que a Marina realmente está acompanhando toda a live que eu tô fazendo, todo episódio ela tá aqui assistindo. E é muito real isso, que eu penso assim, você falando, eu pensando na minha trajetória mesmo, no colegial, eu queria fazer artes cênicas, naturologia aplicada, ecologia, biologia e aquele tanto de coisa. De repente me vi assim, eu preciso fazer alguma Ai, coisa, o que que eu travou, faço? Dani. Travou? Tá travando, Dani. Travou. Ah, voltou. Voltou? Voltou. Não, então tá, não falei mais nada não. Eu pensei em vários cursos. Para de travar? Não, parou. Então tá. Pensei em vários cursos e de repente já estava na hora, o que que eu vou fazer? Eu tinha até prestado vestibular para ecologia e ciências biológicas em Ouro Preto e um monte de lugar, que minha cabeça também eu queria ir para fora, aquela coisa de adolescente, né? Que é sair de Uberaba. De Uhum. repente eu vi que já estava na hora, não deu certo os outros, eu aqui em Uberaba eu falei, o que que eu faço? Fiz turismo, caí de paraquedas mesmo assim. E é uma profissão incrível, que hoje eu vejo que tem muito a ver com a terapia ocupacional. Que eu conversei com a minha prima esses dias, que é arquiteta, que Aham. falou que vai na série de profissões, que terapia ocupacional e turismo e arquitetura tem muito também nessa questão da adaptação e tudo. E, e é incrível isso. E aqui em casa somos em três irmãos, os três a gente teve duas formações. Uma inicial, assim, que tá, terminei o colegial, agora o que eu vou fazer? Formou, foi trabalhar, falou: não, não é isso. E eu imagino que essa pressão para todos os estudantes nesse momento de formação é muito grande. E eu tenho visto, queria até saber de você, de quando eu formei, que já vai fazer, formei, que eu falo formei no terceiro colegial, que já vai fazer uns 17 anos. Naquela época, a escola já tinha começado a falar um pouco sobre profissões. Tinha algum dia, eu estudei, eu fiz colegial no Objetivo, tinha uns fins de semana que eles levavam diferentes profissionais, eu achei isso incrível, que falava de profissões que eu nem sabia que existia. Uhum. Audiovisual, coisas legais, porque geralmente a gente fica naquela coisa de medicina, engenharia, É, as e tradicionais, né? profissionais. Você acha que hoje as escolas têm conseguido mostrar mais esse leque de profissões que de repente, eu acredito também que existe até pessoas que não precisam fazer uma faculdade para seguir um caminho prazeroso. Tem uma habilidade em alguma Sim. coisa, de repente, busca uma formação específica, mas não necessariamente uma faculdade. Das escolas está acontecendo mais isso? Eu acho que em relação à época que você, né, que da sua formação, eu acho que melhorou. Mas eu acho Uhum, que a gente ainda pode abarcar muito mais conteúdo para isso nas escolas, assim. As faculdades têm feito as feiras de profissão, né? Que cada curso apresenta um pouquinho de como é, fazem oficinas. Isso é um projeto bem bacana, eu acho que já abre muito. Porém, tipo, para a gente que está no interior, fica restrita aos cursos que tem aqui, né? é. Então, assim, tem muitas. Hoje a gente tem um leque incrível de profissões que a gente nem conhece, né? Assim, são muitas profissões, principalmente relacionadas à tecnologia, empreendedor, né? Você falou de não fazer um curso superior, tem muita gente se lançando aí no mundo do empreendedorismo sem o curso superior e vai. Tem muita, o leque é muito grande e eu acho que às vezes isso é até um dificultor, assim, para o adolescente escolher, né? A gente, antigamente você escolhia entre ser médico, dentista, engenheiro, né? E hoje a gente tem uma enorme possibilidade de, né, muito grande. Eu acho que isso, assim, se a pessoa não tiver uma escolha mais madura, ela pode se confundir mesmo. É Então, muito extenso. e só para entender um pouquinho, tá? Vamos supor, eu sou uma adolescente, estou no período de. Hoje em dia não tem nem mais vestibular de direito, né? Mudou tudo. Tá na época desse processo seletivo para inserir numa universidade e eu não sei o que eu quero ainda. Aí eu vou e procuro uma psicóloga como você que trabalha com orientação profissional.
E como que funciona? São várias sessões para você conversar e descobrir com essa pessoa? É uma sessão só? Como que acontece? Uhum. O processo ele tem começo, meio e fim. Ele dura normalmente de 10 a 14 sessões. E a gente vai trabalhar basicamente três pilares. As influências que a gente sofre no processo para escolher, que são influências como o status da profissão, a influência da família, como a família enxerga cada profissão, qual a profissão de cada familiar que se influencia muito, qual a visão desses familiares, né? Quais são os valores que eles têm sobre cada coisa, a importância do retorno financeiro, né? São todos esses fatores que influenciam na hora de tomar uma decisão, né? De fazer a escolha. Um fato importante que você falou, eu não sei, aí eu vou lá e faço o processo seletivo. O que vem acontecendo muito é o adolescente não saber muito o que ele quer, ele vai e faz a prova do Enem, aí ele se inscreve num curso em que a nota dele dá para passar, né? Isso tem acontecido muito e assim pode ser um tiro no escuro, né? Porque ele foi pela nota e não pela profissão que ele quer seguir. Isso acontece muito com esses processos seletivos, como no Enem. Bom, então, mas voltando para o processo, a gente vai trabalhar essas influências. Vamos trabalhar muito o autoconhecimento, porque para você fazer qualquer escolha na sua vida, que seja uma escolha consciente, assertiva, né? A gente precisa se conhecer. Então, vamos trabalhar quais são suas habilidades, do que você gosta, né? O que para você é relevante, como você enxerga o trabalho, né? Toda essa questão de se autoconhecer mesmo, como foi sua vida escolar, sua vida pessoal, a gente trabalha bastante essas questões. A genealogia de profissões da família é importante também, ver né, quais são as profissões que a família valoriza, que você traz isso consigo, né? E vamos trabalhar a questão da informação das profissões. Porque muitas vezes você fala, eu mesma entrei na psicologia por influência familiar, né? Por todo aquele contexto do meu tio, pela orientação. Eu sou feliz na minha profissão, mas quando eu entrei, eu não sabia muito bem o que eu ia estudar, como eu ia trabalhar. Minha visão de psicologia era basicamente a psicologia clínica, né? Tem um leque aí de outras opções para se trabalhar com a psicologia. Então, aí no processo de orientação profissional, a gente também trabalha isso. Vamos buscar lá a grade curricular do curso, vamos conversar com profissionais dessa profissão que você pretende escolher. Tem um projeto que é bastante legal, que a gente chama de recorte do cotidiano, que é você ir passar, tipo, uma tarde, né? Dani, posso passar uma tarde com você para ver como é o trabalho de um TO, né? Então, assim, para você entender mesmo qual é aquela profissão, né? Essas informações. Até se, assim, a gente, nessa questão de, tem profissão de homem, tem profissão de mulher. Não, mas a gente também precisa saber que se eu for prestar uma engenharia mecânica, por exemplo, a maioria dos meus amigos vão ser homens. Né, eu tô tranquila com relação a isso. Então são questões que de repente parecem não ter muita importância, mas que no dia a dia faz diferença você estar consciente disso tudo antes de entrar, sabe? Marina, desculpa, pode seguir o Não, raciocínio. pode falar. Falando de conhecer a grade curricular do curso superior, eu acho muito importante. Quando eu entrei na terapia ocupacional, foi muita influência da minha mãe, que ela trabalhava no hospital. Falava, Daniela, é a sua cara. Tem umas terapeutas ocupacionais que trabalham lá. Eu vejo tanto de você nelas, que não sei o quê. Eu procurei saber um pouquinho sobre o que era e fui. De repente, o primeiro período, os primeiros, não sei quais que eram, bioquímica, imunologia, fisiologia, anatomia, neuroanatomia. Se a pessoa não está sabendo que aquilo ali são as disciplinas básicas, que vai chegar num ponto que vai focar, que aquilo é básico para o seu conhecimento na área da saúde,
muita gente desiste. Uhum. E você sabe, Dani, que tem uma pesquisa do INEP, que acho que é uma pesquisa de 2015, 2016, mais ou menos, 56% das pessoas que ingressam no ensino superior não terminam o curso. E eu acho que é um número muito grande, né? 56%. Eu acho que muito em função disso também. Acho que tem outras questões envolvidas, lógico, financeira e outras, né? Mas eu acho que muito tem a ver com essa questão de você não conhecer bem o curso que você está começando a fazer ali. Uhum. E isso é muito. A gente tem um número de procura talvez até maior de reorientação profissional do que de orientação, de pessoas que começaram o curso, desistiram e aí querem se encontrar aí para fazer outra escolha. Ah, Eu acho. legal. Eu queria até saber se tem muitos adultos que te procuram nesse sentido de, tá, tava trabalhando, não gostei, quero me descobrir agora. Existe? Existe a orientação de carreira. Aham. Eu ainda não fiz, eu não trabalho com orientação de carreira, eu trabalho só com orientação profissional, mas existe. Existe nesse campo a orientação para aposentadoria, que é uma área bem bacana também, de preparar aquela pessoa para se aposentar e curtir a vida de aposentado, né? Com... Na terapia ocupacional, meu trabalho de conclusão de curso foi na preparação para É, aposentadoria. E que foi muito bacana. bacana. E no grupo que eu trabalhava com funcionários da UFTM e minha mãe estava na preparação para aposentadoria. Foi muito interessante Que isso, le... que eu estava com alguém que estava nesse processo e eu estava entendendo de forma mais viva. Aham, que bacana. É muito rico porque tem muita experiência que eles trazem, né? Muito. Eu tenho estudado, estou fazendo um curso de formação para trabalhar com carreira e aposentadoria também. E é muito bacana, assim, você entender né, o que você tem que vislumbrar agora nesses momentos da vida, né? Aquela pessoa que está ali de repente não está gostando da profissão, quer deixar, mas já tem uma família para sustentar, tem né, a esposa ali também que fica. É difícil tomar uma decisão de reorientar a carreira aí também, né? E é É. muito legal isso, que tem muita gente, tem muita publicação sobre. Tem, Vera Lúcia França, se não me engano, né? Ela publica muitos livros, tem muita coisa sobre isso. Tem uma terapeuta ocupacional de BH, a Cecília Xavier, que ela trabalha com trampolim 60 mais, trabalha com um grupo de mulheres já aposentadas, que ela está nessa questão do envelhecimento mesmo, que está sendo muito amplo agora. E é bacana Uhum. os profissionais nessa fase final de trabalho e engajamento em atividades, às vezes engajamento em outro trabalho, que muitos se aposentam e tem isso também, né? Essa Uhum. questão profissional que tinha o desejo de fazer uma formação, só que eu estou trabalhando, vou formar, vou aposentar, e aí ingressa numa nova universidade, um novo curso, um novo trabalho. E é interessante essa visão de aposentadoria, né? Que aposentado Muito. Uhum. E na verdade, o aposentado, assim, em grande chance, se ele tiver uma boa saúde, se tiver, dele começar a fazer justamente o que ele gosta, né? Eu vejo pela minha mãe, ela é aposentada e ela tá fazendo um monte de coisas assim que eu penso, gente, como ela tem energia para isso tudo, né? Ela tá fazendo, ela tá fazendo um curso de formação para dar aula de yoga. Então, que legal. assim, se Deus quiser, daqui um dia ela tá aqui em Uberaba dando aula de yoga pra gente, né, mãe? E então, assim, são inúmeras as possibilidades, né? A gente não tem mais aquela visão de que aposentou e vai ficar ali parado, né? Quietinho, ou cuidando de neto, né? Como era alguns tempos atrás, assim. Então, para aposentados, o leque também se ampliou muito, né? Essa Muito inversão bacana. tá muito legal, né? Porque tá tendo expectativa de vida maior, com maior qualidade de vida. Então, eu lembro de uma pessoa na minha infância com 60 anos
era uma pessoa que eu imaginava aquele, o vovô imaginário que a gente tem na cabeça ali, né? Aham. Hoje, 60 anos, é super ativo, super jovem. Super. A minha mãe tá aí, a minha mãe tá com 72 e ela é muito ativa, ela é saudável, ela se preocupa em alimentar bem. É assim, é uma visão da vida pós-aposentadoria que antes a gente não tinha, né? Assim, Não, a gente está até desviando o assunto aqui é, que eu parei para que eu, de certa forma, estou sendo conceituosa aqui, que eu fui falando do idoso, do jovem, porque o idoso não pode ser ativo. É bom que eu vou fazendo umas reflexões nas minhas falas mesmo, assim, nesse momento que a gente está passando agora, que o idoso tem que ficar em casa, tá tendo uma discussão muito grande sobre o idoso, né? Gente, muito. mas vai mandando as dúvidas se vocês tiverem sobre essa questão da orientação profissional, que eu vou aproveitar que ela está aqui e vou pedir para ela falar um pouquinho também sobre a questão de trânsito. Uhum, Pode ser? pode. Ah, A então, psicologia do trânsito, ela assim, ela surgiu na minha vida também um pouco por acaso. Eu me formei, estava sem trabalho ali, e uma amiga falou: Ó, vai ter um curso aqui em Ribeirão, vamos fazer? Falei, vamos. Fui, a partir dali eu comecei a trabalhar, e ela é uma área um pouco marginalizada da psicologia, né? Ela fica um pouco ali meio. Existe um preconceito sobre a psicologia do trânsito que ainda é difícil tirar esse preconceito, assim, por ser uma avaliação rápida. Então, por ser uma avaliação mais breve, parece que as pessoas enxergaram como se é uma avaliação só para constar no protocolo, sabe? E, na verdade, ela é verdade, Manu. A Manu tá falando aí que são duas áreas que a gente vê pouco na faculdade: trânsito e a orientação profissional. Eu não tive psicologia do trânsito na minha formação. E aí, mas voltando ao que eu falei, ela, por ser uma avaliação breve, fica parecendo que a gente não está avaliando realmente. Mas e no comportamento daquela peraí só um pouquinho, por favor. características de personalidade, né? Que travou. Tá escutando? Peraí, só porque tá. Eu tô ouvindo sua voz, pode continuar. A imagem não tá muito boa, mas o Pode? som tá bom. Boa a imagem? Pode. Ela tá um pouco quadriculadinha, Então, assim, dá para continuar? tá bom agora. Tá? Bom, então o que eu estava falando é uma avaliação mais breve. Então, eu acho que por isso ela ficou com a impressão de que não é uma avaliação bem feita, né? Mas a gente não tem a intenção mesmo de fazer uma avaliação completa daquela pessoa, né? A intenção da avaliação da psicologia do motorista, né, a avaliação psicológica para o motorista, é avaliar algumas questões que possam interferir no comportamento dele no trânsito. Então, que é avaliar algumas características de personalidade, como impulsividade, agressividade, até questão de humor, né? Avaliar nível de atenção dessa pessoa, memória, raciocínio. Então, ela é uma avaliação mais breve, porém, assim, no meu ver, com uma entrevista bem feita, ela é uma avaliação que tem uma eficácia bacana, assim, que dá para perceber bastante coisa ali, assim. E um ponto que eu acho importantíssimo da avaliação para o motorista dentro da psicologia do trânsito é que ali, na maioria das vezes, é o primeiro contato que a pessoa tem com um psicólogo. Talvez o primeiro e único na vida, né? Então, eu penso que a hora que você está ali trabalhando como psicólogo do trânsito, você tem uma função muito grande de desmistificar a psicologia, né? De tirar essa coisa de que psicólogo é para doido, né? Que muita gente ainda acredita que é assim. Então, eu acho que ali, com esse primeiro contato que a pessoa tem com o psicólogo, ela também serve
para essa questão, além do trânsito, sabe? Que eu Uhum. vejo bem. E assim, mas na verdade também a psicologia do trânsito ela não é só avaliação, né? Ela se ficou um pouco restrita a isso, mas por falta de estudo, pesquisa, mas ela pode, o psicólogo do trânsito pode atuar em outras áreas, em gestão pública, né? Em como fazer um trânsito mais saudável dentro da cidade, junto com o arquiteto, com o engenheiro, né? Então, assim, só que hoje no Brasil também, por ser uma profissão nova também, ela fica muito restrita à avaliação. Isso eu Mas tô ela pode. Desde que você começou a falar, algo que falta muito, que eu fui ver, que eu sou uma. Que a minha postura como pedestre altera muito para quem está dirigindo depois que eu passei a dirigir. Que eu fui dirigir Uhum. já com 20 e poucos. Tem essa questão também para o pedestre, algum cursos, orientações? Porque eu sinto muita falta disso. Eu acho que existe, mas é falta mesmo. Não, a gente não tem essa cultura também, né? Uma prova de que essa cultura falta é justamente o que a Manu comentou aí. São áreas que a gente nem vê na faculdade, né? Então você precisa ter o interesse por essa área para ir buscar depois de formado ou mesmo durante a formação, mas você precisa buscar fora. Como é uma profissão mais restrita, existe toda a burocracia também para atuar junto ao Detran, né, que é bastante burocrático para entrar nesse credenciamento. Então, eu acho que falta investimento, sabe? Falta Uhum. interesse das gestões, né? Interesse político aí em melhorar isso. E, assim, deveria existir mais. Mas Mesmo porque existe. Mesmo porque existe uma legislação, né? Você pode levar multa, teria Uhum. que aplicar. Se você atravessar fora da faixa, jogar lixo na rua, mas. E outra coisa Não é. que eu tô pensando aqui, que eu acho que eu passei, depois que eu passei a conviver mais com minha irmã, quando iniciou as formações, e com vocês no INEPS, que eu passei a perceber o custo dos instrumentos que você vai aplicar. Por exemplo, por que que é tão caro ali o exame para com você na questão do trânsito ali? Aí eu comecei a perceber que cada folhinha daquela que preenche tem um custo. Não pode Tem. tirar xerox. Não, sim, a gente tem toda uma legislação do CRP, né, do CFP para seguir, e os testes eles são todos com os direitos, com razão, né, Dani, porque pessoas estudaram e se dedicaram para fazer aquele instrumento, né? Então, e aí tem o custo, e sim, dependendo do teste que você usa, o custo é bem alto, assim. Tem testes aí que cada folhinha custa R$ 22, né? E, tipo, no trânsito hoje a gente aplica 6 testes. Que Nossa, são 3 de memória, 3 de atenção, um de memória, um de raciocínio lógico e um de personalidade. Então, são 6 testes para avaliar ali e mais a entrevista, tudo que gera aquele funcionamento, né? olha bem aspectos cognitivos e personalidade mesmo, então, né? Aham. Olha. É uma E eu acho avaliação breve, né? E como que é a devolutiva para quem, por exemplo, fez o teste e você não foi aprovado? Tem um tempinho, né? O resultado não sai na hora. A gente tem até 2 dias para fazer a entrevista devolutiva com eles. E aí é uma entrevista devolutiva de uma avaliação como qualquer outra, assim. Você vai pontuar as questões que a pessoa não teve um desempenho bom, né? E aí no Detran, ela tem, se é um motorista profissional que trabalha com remuneração,
utilizando o transporte, né? Então, se é um taxista, um caminhoneiro, motorista de ônibus, aí ele tem 10 dias. Depois de 10 dias, ele pode refazer a avaliação. Se é um Uhum, motorista de passeio, aí ele pode repetir só depois de 30 dias. uhum. E aí E, repete. desculpa, aí, por exemplo, eu fico curiosa de saber, a pessoa chega e fala, olha, você não foi aprovado. Como que é? Eu É, imagino que você mesma não recebe, não tem esse contato, mais recepcionista, né? não, eu que falo. Eu que dou o É, resultado, Eu aham. que dou o resultado e assim, tem todos os tipos de reações, assim, tem pessoas que choram, né? E que você vai conversando até dizer para ela, olha, tem pessoas que falam, então você tá me falando que eu sou doido, né? Não, não tô falando isso. E aí você tem que explicar bastante, porque é difícil até para mim. Eu te falo assim, até hoje faz mais de 15 anos que eu atuo como psicóloga do trânsito e até hoje eu tenho dificuldade em dar uma devolutiva de reprovação no exame. Mas tem, Uhum. assim, as reações são as mais diversas. Tem pessoas que querem te agredir verbalmente, né? Que já recebi ameaça de ser denunciada no CRP. E, né, assim, então, assim, são as mais diversas. Mas na maioria das vezes, quando você explica bem para a pessoa o que aconteceu com a avaliação dela, como ela foi, né, como desenrolou, eles entendem bem. Ah, bacana, que eu Assim, gostei. ficam tristes, óbvio, né? Assim, mas entendem bem, assim. E eu fiquei curiosa com uma coisa aqui. Por você ser mulher, em alguma questão impacta para um homem que foi reprovado? Reprovado. Assim, eu não percebo muito essa diferença, não. Mesmo porque eu acho que na maioria das vezes psicólogos são mulheres mesmo, né? Então, assim, não sei se é mesmo por essa cultura de psicólogo, a maioria ser mulher já tem essa visão, mas eu não sinto muito, não. Teve essa pessoa esse que eu falei que ele me ameaçou denunciar no CRP e tal, que senti um pouco dessa relação, um pouco de superioridade por ser homem, né? Eu sou pequenininha, né? Mulher, parece indefesa, né? Então, assim, mas quando você se posiciona, né? Eu acho que eu não sinto muito isso, não. Não, certinho. É bem tranquilo, assim. Eu fui perguntando minhas curiosidades aqui, gente. E o que você ia falar agora? Desculpa. Não, eu acho que é que com a prática também você vai tendo um pouco mais de autonomia na fala, de posicionamento, né? Assim, você deixa de dar brecha para as pessoas também abusarem ali da boa vontade mesmo, sabe? Então eu acho que eu não percebo muito isso, não. É bem tranquilo. E, A e Lili pensa, falou que tá caindo aí, Dani. ué, tá. Travou, né? Dani, tá travado.
Cristiane Sommer. Voltou? Voltou. Ah, travou tudo para mim aqui. Não, mas e tem mais alguma coisa que você acha que faltou abordar? Que eu fui tentando fazer algumas perguntas de acordo com a minha curiosidade, assim, que eu acho que pode ser dúvida de muita gente. Não sei, eu acho que assim, a maior função, acho que a gente fez aqui, que eu acho que, principalmente com relação à orientação profissional, que é uma área que eu acho que dá para a gente expandir bastante, principalmente nas escolas, né? E tentar propagar essa cultura da orientação, que eu acho muito valiosa, assim. Eu posso falar tanto do aspecto de orientanda como de orientadora, né? Eu passei pelas duas faces e eu acho que é muito importante. No INEPS a gente está com um projeto que a gente teve que dar uma segurada nele em função da pandemia, né? Mas a gente está com um projeto para fazer nas escolas, no COC, aqui em Uberaba. Então, eu acho que a gente podendo voltar a trabalhar como antes, né? A gente vai. A intenção é tentar divulgar um pouco mais esse trabalho para que ele possa beneficiar mais jovens por aí. Bacana. E é um projeto que a gente está iniciando no COC, que a gente pode pensar em outras escolas também, Sim, que e essa porcentagem, você falou de 50 e quantos por cento de pessoas cinquenta que e seis. 50, imagina o tempo, o desgaste emocional mesmo, né? De você estar engajado em algo que você se frustrou, ou Uhum. de outras maneiras. Eu acho E que é bem interessante. é importante ressaltar também a presença da orientação profissional até dentro da universidade. Porque de repente você entra num curso e você acha que aquele não tá, que não é aquilo, e talvez é só questão de alguma disciplina que você não está se encontrando, às vezes não é o curso em si, sabe? Então, assim, mesmo antes de desistir de completar aquele curso, a orientação, até mesmo dentro da universidade, ela é bastante importante. A Olivia perguntou uma coisa muito interessante, que eu presenciei com muita gente também, Olivia, sobre a rejeição dos pais na hora da escolha de profissões. Ela falou que tem muitos amigos que passam por isso. Tem principalmente com relação a profissões que não são tão tradicionais, profissões novas, né? Tipo, hoje com essa onda de youtuber, tem muito, né? E aí eu acho que assim, é preciso trabalhar isso também com os pais. A família é a parte muito importante, assim, desse processo de escolha, porque talvez para os pais ainda seja muito difícil, né? Assimilar profissões novas ou, né? Tem muito aquela questão de, se é um bom aluno, faz medicina, você consegue passar, você tira nota boa, né? Como se só por ele ser bom aluno ele tem que fazer medicina, porque a medicina ainda é a profissão que dá status, né, que tem um retorno financeiro bacana. Então, assim, eu falando como mãe também, a gente ainda tem um pouco essa visão restrita das profissões. E talvez para o pai, né, que não esteja tão envolvido, é interessante também fazer o trabalho com os pais de informação das profissões. Seu filho quer fazer o quê, né? Seu filho quer ser designer de games, quer produzir game, o que faz, né? O que essa pessoa faz? Vamos lá procurar saber, vamos ver como é o mercado, vamos ver como essa profissão trabalha. Então, a informação profissional para os pais, ela ajuda também nesse processo e na aceitação dessa profissão mais diferente que o menino quer seguir. Mas a Olivia fez uma pergunta bacana, Olivia, porque talvez eu, né, tinha deixado passar aí a influência da família nesse processo, que é muito importante. É interessante, às vezes, os pais para participarem de uma sessão da orientação profissional, justamente para a gente trabalhar essas questões e ver como é a família, né? Como é a dinâmica dessa família, como eles enxergam as profissões, como eles enxergam o estudo, o mercado. E,
E é importantíssimo. A família tá junto e tá apoiando a escolha, entendendo a escolha do jovem é muito importante. E faz parte do ambiente, né? O sujeito, ele tem essas influências do ambiente onde ele está, né? E até interessante, Muito. até pela família saber representar o papel da profissão do seu filho, né? De repente, a sua mãe falar, olha, Marina, trabalha com orientação profissional, ela ajuda as Uhum. pessoas a fazerem isso. E muitos imaginam que nem sonham o que é a profissão dos filhos, né? Não sabe o que abarca aquela profissão, né? É Ah, muito interessante. aí, pode falar. No ano passado eu atendi uma menina que ela teve esse processo. Ela prestou medicina porque diziam que ela tinha uma boa nota para cursar medicina, que ela conseguiria passar no vestibular. Ela prestou o vestibular em função dela ser uma boa aluna e não do que ela queria fazer na vida. E ela Uhum. cursou 2 anos de medicina e não quis mais. E ela veio para a reorientação profissional e uma das queixas dela é que ela tinha perdido o apoio da família, porque enquanto ela era estudante de medicina, era minha filha faz medicina, minha neta, né, vai ser médica, e a hora que ela desiste desse sonho da família, que não era um sonho dela, né, ela perde o apoio da família, e isso bate muito forte, né, porque a gente precisa desse apoio para Muito. seguir com tranquilidade, né. Você falando sobre isso, eu lembrei que eu vi muito o inverso também no UFTM. Muitos estudantes fazendo enfermagem, outras profissões ali da área da saúde, cursando outros cursos, porque não conseguiu medicina. Aí falar, vou começar por esse, e se der certo, depois eu tento novamente. Tentei muitos anos medicina, não consegui. Um pouco frustrante, né? Muito, muito frustrante. Eu tenho, é impressionante assim, a medicina, quem quer medicina tem que ser muito determinado, né, Dani? Porque é realmente difícil para passar. Então, assim, essa pessoa que ali trabalhar numa função, estudar 5 anos de uma profissão que não é aquela que ela sonha e que ela pretende viver, porque a gente precisa entender qual é o propósito da nossa vida, né? Que sentido aquele trabalho faz para você? Porque se esse trabalho não fizer sentido para você, né? O que você pode modificar com o seu trabalho, né? O que você pode trazer para o mundo com o trabalho que você faz? Se isso para você não fizer sentido, o seu trabalho perde a razão e aí você vai, né, não vai ser feliz fazendo, né, ocupando essa função, esse cargo. Muito legal você E falar isso. A eu Liliane, acho. a Liliane está perguntando aqui para falar sobre as possibilidades de redirecionamento de carreira nessa realidade atual de muita perda de emprego. É uma situação até difícil de falar, porque a gente realmente não sabe como a gente vai voltar, como vai ser, né? Existem uma gama de profissões que vão ser alteradas, aí a forma da gente trabalhar, né? Você, eu, a gente já está trabalhando de forma online, coisa que antes a gente, né, era resistente para fazer. Então, assim, muitas transformações vão acontecer. É difícil definir um panorama, assim, de como vai ser, né? Mas eu acho que a principal coisa para uma pessoa que está querendo reorientar a carreira nesse momento é estar atento a essas mudanças que já estão acontecendo, né? E o que eu acho bastante importante também é você verificar como as empresas, por exemplo, eu sou um engenheiro elétrico. Como essas empresas que você poderia trabalhar estão reagindo com essa situação? Né? Demitiram de cara os funcionários ou tentaram, né? Tentaram dar uma segurada, tentaram negociar, como essa empresa flexibiliza, né? Porque de repente a gente também fica numa situação de que assim, qualquer emprego eu aceito. E eu acho que isso não é bacana também, porque de repente é necessário, né? Mas se você estiver buscando um propósito dentro da sua carreira,
é preciso estar atento para não ficar preso a isso, a esse emprego que eu encontrei, então tá bom. E estar atento a essas mudanças sempre, assim, procurar sempre a informação com a tecnologia, né? E buscar crescimentos. É um momento de estar tendo muito curso, muita live, muito tudo, aproveitar, saber direcionar o que, né, dentro dessa gama de possibilidades na internet agora, o que que realmente vai te agregar, o que não, selecionar aí esses cursos, essas lives para assistir e ir se alimentando disso mas de definir um panorama agora eu acho um pouco complicado ainda, assim. E é momento de muita flexibilidade, de oportunidades em alguns setores, Uhum. que a gente tem que ir buscando algumas estratégias extras. E é legal que nesses momentos surgem muitas estratégias novas, né? É, às vezes a referência do que está sendo feito em outros lugares, outros estados ou outros países mesmo, em questão de no atendimento online, ou mesmo para formas de experiência mesmo, orientação familiar, tudo isso, né? Que Uhum. galera, posso procurar um profissional para me ajudar a escolher áreas mais realizadoras, mesmo não sendo mais pré-vestibulanda? É, Sim, foi um uma pouco. orientação de carreira, né, Lili? A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre orientação de carreira, sim. E mesmo você já tendo uma profissão, você buscar se localizar dentro dessa profissão, não precisa ser nem mudar de profissão, né? Você pode se reorientar dentro da própria profissão que você está ocupando, ou talvez você esteja, né, esteja descontente apenas com a empresa que está trabalhando, ou com a área de trabalho, né? Não precisa ser necessariamente uma mudança de profissão. Dá para fazer uma reorientação de carreira mesmo dentro da própria profissão, assim. Sabe o que é legal? Eu tô no 7º episódio. Eu já falei desses 7, 3 foram psicólogos. Eduardo Gotti, que Uhum. é mental, como que é o dele? Comportamental, né? Acho que foi o primeiro que você fez, não foi? O dele? Dele. Depois a Liliane, que é neuropsicóloga, e você que trabalha com orientação profissional e com trânsito. E eu posso falar aqui vários outros dias com psicólogos que cada um vai mostrar uma área de atuação diferente, né? Isso é bem Muito, legal. bem legal. A gente tem um leque de oportunidades dentro de uma única profissão, assim, incrível, né? E não é só com a psicologia, acho que é com quase todas as profissões, né? Então, Ó, a Olivia tá falando aqui pelos meus irmãos, por mim e meus irmãos. Tem situações onde as pessoas escolhem um curso que gosta, mas depois de muito tempo na profissão acaba perdendo interesse e gosto pelo trabalho. Quais são as alternativas dessa situação? não entendi. Peraí, deixa eu voltar aqui. Tem situações onde a pessoa escolhe um curso que gosta, mas depois de muito tempo na profissão acaba perdendo interesse. Então, é buscar reorientação profissional nesse sentido. A Olivia morre de medo de escolher uma profissão e não ser aquela. Ela já está começando com esse. E é perceber assim, o que é que fez você não gostar mais? O que é que aconteceu? Você não gosta mais da profissão ou do trabalho que você está fazendo? Ou, né, o que que é que precisa fazer uma reorientação profissional para a gente poder entender o que é que está acontecendo e depois da gente entender o que está acontecendo, a gente tentar traçar um novo caminho, né? Ou Não sofre. dentro... Hã? Eu tô aqui, não sofre. Não sofre, Eu, Olivia. eu falo que eu passei por isso quando eu formei em turismo. O que eu queria seguir, eu teria que sair da cidade. E naquele momento eu não estava preparada, eu era muito imatura ainda para sair. De repente, se eu tivesse em outro estágio da vida, eu teria saído e ainda trabalhando em outra cidade, outro país, talvez. Mas Uhum. não deu, não era aquilo e sempre é momento de recomeçar, né? Às vezes você tá Sempre.
profissão que você sempre sonhou, de repente seu olho brilha para uma outra profissão e você vê que você se encaixa mais naquilo. Eu acho Uhum. muito válido também, né? Muito válido. Eu acho que nunca é voltar para trás quando você escolhe. Eu acho que você só agrega, né? Igual você falou que hoje percebe que o turismo tem muito a ver com a terapia ocupacional, né? Então, assim, com certeza o turismo te agrega na profissão como terapeuta ocupacional, né? Não vejo como passo para trás, mas você está sempre agregando conhecimento, experiência, maturidade. E o principal é seguir o caminho que você tem, né? Que vai fazer sentido para você. O importante, eu acho que no final de tudo é isso, é fazer sentido e você se sentir bem fazendo aquele trabalho, né? Uhum. Sentir que você está contribuindo para melhorar alguma coisa, para melhorar o mundo. Mesmo que você não trabalhe direto com pessoas, né? Que você trabalhe com máquina, aquela máquina vai beneficiar alguém, Uhum. né? É. Marina, tá quase acabando, falta um minutinho. Queria te agradecer muito e queria lembrar, até no começo eu queria falar que a Marina seria legal se fosse o primeiro episódio, né? É verdade. Eu queria lembrar que a gente está até dia 12 levantando doações para o Lar André Luiz e doações acima de R$ 20, 20, 25, concorre a caricaturas da Gabi Moraes, que é uma ilustradora que participou comigo na live no sábado. Podem olhar no meu perfil profissional no Instagram, no Facebook, que tem todas as orientações. Semana que vem eu vou falar com pós-produção de som para cinema e um amigo Legal. legal, né? E um amigo também que formou em turismo e trabalha com cultura. Então vão acompanhando, os vídeos vão ser sempre gravados. Uhum. Muitíssimo obrigada, Marina. Dani, eu que te agradeço profundamente por essa oportunidade. Você sabe que para mim não é fácil, né? Eu tenho uma dificuldadezinha aí em estar aqui e foi super descontraído, muito bacana. Muito obrigada por essa oportunidade e pela acolhida, viu? Obrigadão mesmo. Fiquei muito Ah, feliz de estar aqui com você. foi muito bom também essa oportunidade que você é ótima, a conversa foi uma hora assim, a gente nem percebeu. Foi. Eu acho que foi muito para muita gente, porque igual a gente falou, às vezes a profissão a gente pensa que é para sempre. A vida tá sempre em altos e baixos, mudanças. Muitas vezes é complemento, né? É, sim. E sempre uma coisa agrega a outra. A gente nunca está perdendo em buscar outras oportunidades, né? Não, então tá. Ah, eu tô correndo aqui, mas o vídeo caiu no começo e voltou. Mas vamos, eu acho que tinha mais 2 minutinhos, mas não tem problema. Vamos encerrar aqui. Muitíssimo obrigada. Eu que E, gente, agradeço. pode olhar lá o perfil dela, se tiver alguma dúvida. Ela tá super disposta a responder todo mundo, sempre nessa tranquilidade. E é muito importante isso pra gente. Como pronuncia seu sobrenome? Eu acho que não é do jeito que eu falo. É Manha Bosco. Olha que coisa bonita. Falo Marina Magnobosco mesmo. É Marina Manha Bosco. Mas pode ir lá no meu perfil, que estou super disposta e vou adorar poder contribuir com qualquer pessoa que tiver interesse nessa área. Uhum. Não, então tá bom. Muito obrigada. Qualquer outra oportunidade que tiver, eu te convido para você participar também. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Boa noite. Obrigada, Dani. Boa noite. Boa noite. Beijo.